Olá pessoal, vamos iniciar nossa aula parte 1. Quero dizer a todos que sejam muito bem-vindos. Aqui quem está falando é o professor André Viana, da Escola Técnica Sandra Silva. Como falei no início, a nossa aula é a aula parte 1 da disciplina Organização do Trabalho e Normas do Meio Ambiente. Vamos iniciar nossa aula falando sobre organização, que é o que nós precisamos entender sobre a nossa disciplina inicial, ok? Organização nada mais é que um grupo de pessoas trabalhando junto ou juntas, né, para atingir objetivos comuns. Isso quer dizer que uma empresa não deixa de ser uma organização, não deixa de ser pessoas. Diante disso, é necessário que a gente possa estar dando continuidade para que vocês possam estar entendendo de uma forma mais clara sobre esse contexto dessa disciplina que tem nome de Organização do Trabalho e Normas do Meio Ambiente. No nosso próximo slide, a gente vai entender um pouco sobre o que seria a empresa como organização. Isso quer dizer que é um conjunto de pessoas que tem a interação mútua. Isso voltando para a parte duradoura e específica, dando agrupamento para conseguir um determinado fim no campo de produção e também da distribuição de bens e dos serviços, né, na organização. Então, a empresa ela envolve um contexto de profissionais, juntamente com todas as atividades de produção, de linhas de tarefa, de bens e serviços que são prestados, que são feitos dentro do dia a dia organizacional, para que possa estar tendo sucessos futuros. A gente vai entender também um pouco sobre a empresa como instituição. Isso quer dizer que a empresa como instituição é cristalização, é uma cristalização de tarefas ou papéis sociais e como satisfação de algumas necessidades básicas dentro da sociedade. Vocês observam aí na ilustração, tem algumas figuras dentro de uma imagem, aonde no meio, no centro, né, da imagem existe um boneco em vermelho. Isso quer dizer o quê? Que independente do que seja a instituição ou a empresa, elas irão precisar de nós como profissionais para estar trazendo as satisfações e as necessidades de todos aqueles que estão envolvidos a empresa. Isso como fornecedor, cliente, visitante, entre outros, né? Que está à procura de bens e serviços ou de produtos que a gente possa estar trabalhando, né, em cima da nossa missão, visão e valores de nossa organização, de nossa empresa. No nosso próximo slide, a gente vai entender um pouquinho já sobre a visão dos pensadores, o que eles pensam, né? Existem dois pensadores aonde eles visam o seguinte: conjunto de indivíduos trabalhando interdependente dentro de um sistema aberto relativamente estruturado e organizado para atingir objetivos comuns. Então, vocês observam que vão existir que os pensadores, não sei se é Richard e Croke, deve ser Kroski, eu sou péssimo em inglês, mas, enfim, é mais ou menos esses dois camaradas que estão aqui abaixo, como vocês podem observar aqui, ó, que é bom em inglês, vai entender que existem esses dois pensadores, onde ele fala que organização é um conjunto, né, de indivíduos trabalhando interdependente dentro de um sistema aberto, relativamente estruturado e organizado para atingir objetivos comuns. Então, todos vão estar diretamente para obter aqueles objetivos comuns, que é, de repente, a visão das empresas, a visão do dono da empresa e a visão da equipe, a visão do gestor, entre outros. Então, é dessa forma que nós entendemos mais claro
que seria esse modelo organizacional. Existe também a grande corporação. Isso quer dizer o quê? Que nós, profissionais da área de administração ou de qualquer uma área, nós vivemos nas unidades, nós assumimos, na verdade, as tarefas variadas e todos nós trabalhamos para atingir os objetivos comuns ou o objetivo comum, ok? Que é o de produzir bens e serviços, conforme foi falado anteriormente. Então, vocês observem aqui na imagem que existe cada um papel, e em cada um desses papéis existe uma pessoa para assumir as tarefas, para assumir as variadas obrigações dentro da grande corporação ou dentro da corporação. Bom, a gente vai entender um pouco sobre o sistema educacional. Isso quer dizer, por exemplo, uma universidade que possui diversos departamentos ou áreas, né, como administração, matemática, relações públicas, psicologia, entre outros. E dentro disso, cada um contribui com o esforço próprio para alcançar o objetivo comum, que é a educação dos estudantes. Então, vocês observam que cada um desses departamentos e cada um dessas áreas, existe um profissional que prepara um material com o objetivo de quê? De educar os estudantes para se tornar profissionais de qualidade. Não é diferente do meu posicionamento como professor para trazer um material e enriquecer o entendimento de vocês como profissionais do futuro. Okay? Então, o sistema educacional trabalha visando isso, melhorias na educação dos estudantes, dos futuros profissionais. Bom, existem alguns tipos básicos de organizações. Existe o tipo número 1, que são as organizações lucrativas, e existe o número 2, que são as organizações lucrativas. As organizações lucrativas, elas estão voltadas àquelas empresas privadas que trabalham gerando lucros. As organizações não lucrativas são as empresas que trabalham em prol de ajudar a sociedade, a população, sem ter lucros, tá? Sem ter fins lucrativos. Isso quer dizer o quê? Os hospitais, as ONGs, entre outros, que a gente pode estar entendendo melhor, que seria essa base de organização não lucrativa. Então, as lucrativas, você já sabe que são as empresas privadas, elas trabalham para obter lucro. Por exemplo, você queira abrir uma empresa, você vai ser uma empresa lucrativa. Você vai trabalhar em prol de ter lucros, ok? E vamos para entender melhor o que seria essa organização lucrativa. Como essas empresas que envolvem todo esse modelo lucrativo são essas empresas comerciais. Elas têm lucros por meio da venda de produtos e serviços, uma condição básica para a sua sobrevivência. Então, assim, se você abre um negócio, você será uma empresa, um comerciante que tem lucros por meio do produto que você vai vender ou por meio do serviço que você vai prestar. Então, diante disso, você tem uma condição básica para sobreviver no investimento daquela determinada empresa, daquele determinado ramo de negócio que você fez para que você pudesse estar sendo inserido no mercado, sendo inserido no campo comercial. As organizações não lucrativas, aqui já estou explicando mais detalhado. Eu coloquei aí uma simbolização, de uma imagem de um hospital, coloquei enfermeira, enfermeiro, alguns pertences, que são alguns instrumentos que esses profissionais trabalham. Então, vocês observam que existem hospitais que são lucrativos, que são os hospitais privados. Mas existem os hospitais públicos. Esses hospitais públicos eles não têm fins lucrativos. Então, isso quer dizer o quê? Que esses hospitais públicos são organizações não lucrativas. Ok?
Bom, existem algumas características comuns das organizações. Citei aqui 9 características. A primeira é sistema, segundo, regras, 3, papéis, 4, hierarquia, 5, normas, 6, similaridade, 7, status, 8, redes de comunicação, 9, cultura organizacional. Vocês observam que vocês observam que para... Só um instantinho, deixa eu ver se eu consigo agitar mais aqui para que possa ficar mais... pronto. Aqui. Só um instante, pessoal. Deixa eu só organizar aqui para ver se cultura organizacional fica mais... Pronto, muito bom. Agora melhorou, né? Então, vocês observam que para cada organização existe uma característica, ok? Ou até mesmo toda organização existe, possa ser que ela exista todas essas características, as quais eu citei de 1 a 9. A gente agora vai conhecer cada uma delas. A primeira característica é sistema. Isso quer dizer o quê? Sistema a gente entende que é algo voltado para comunicação virtual, para comunicação eletrônica, para meios online, ou até mesmo meios que a gente não esteja online, mas que a gente possa utilizar a internet. Tá? Isso quer dizer o quê? Que o sistema são todas as unidades e partes da organização que estão interrelacionadas e são interdependentes. Isso quer dizer o quê? A falha de um subsistema desses, né, da organização, ele pode causar impacto em toda a organização. Então, quer dizer, qualquer lançamento errado em um sistema, vamos pensar em lançamento dos dados de um cliente. O cliente deu a data do nascimento dele, o ano do nascimento. Foi 71, você botou 61, então você 1971, você colocou 1961, você observa ali que existe um erro, uma falha naquela digitação, naquele entendimento de comunicação. Então o sistema ele vai levar essa falha até ser descoberta. Então, diante disso, nós da área de administração, nós devemos estar por dentro de tudo que está acontecendo para verificar se todos os lançamentos e tudo aquilo que está envolvido, das comunicações internas da empresa, vai estar sendo coerente em cima daqueles dados obtidos, ok? A gente vai para o próximo, né? Que se chama regras. Nós sabemos que numa organização, numa empresa, existem as normas, existem as regras, as linhas gerais, aonde são algumas proibições e são também algumas modificações que nós vivemos constantemente dentro da organização. Eu coloquei aqui nessa ilustração algumas imagens, né, interligadas a posicionar um melhoramento na verdade, melhorar o espírito, né, ou até mesmo a equipe, né, retrospectiva, na verdade, de equipe. Então, quando a gente pensa em melhorar, em fazer uma análise nas preocupações dos colaboradores, verificar um preparo no cenário de tudo aquilo que está voltado dentro da organização, procurar saber o que vai fazer cada um dos colaboradores e também trabalhar com o resumo de toda essa base de equipe, todas as atividades e tarefas que estão inseridas nessas regras, ok? As organizações, elas possuem rotinas que são estabelecidas por meio de regras formais ou regras informais. As regras formais, isso quer dizer que são o manual do empregado, isso trazendo a distribuição para as normas, né? Ou os novos funcionários, as normas para os novos funcionários, isso preservando a política e os procedimentos mais comuns. Isso fornecendo para eles o horário da jornada de trabalho e o traje que é considerado para o empregado usar no decorrer de todas as suas tarefas diárias
dentro da organização, dentro do estabelecimento. Nós iremos para a próxima, que se fala sobre os papéis. Nós sabemos que a cada colaborador existe um papel, a cada colaborador existe uma tarefa, uma atividade a ser cumprida no decorrer do seu período de trabalho. Então, a disciplina de organização do trabalho e norma do meio ambiente, ela já nos prepara para o que é realmente o funcionamento, né, de um organograma, funcional de uma empresa. E com isso, cada empregado ele tem suas tarefas ou papéis a cumprir nessa organização. Isso fazendo toda a realização e trazendo notórias avaliações das suas tarefas diárias para que tudo venha estar indo, né, em busca do objetivo organizacional, do objetivo da empresa. Existe também a hierarquia, né, que é um desses modelos, né, de base que eu estou fornecendo para vocês, como foi dito logo no início. A hierarquia ela nada mais do que a organização que possui suas cadeias de comando. Vocês observam aqui, isso aqui é um organograma, né? Um organograma funcional, aonde cada organograma desse está tendo um posicionamento que mais à frente, né, no decorrer do período de aula de vocês, de disciplina, ou se vocês já tiveram também a disciplina que fala sobre a departamentalização. Vocês estarão vendo a possibilidade de como colocar a organização hierárquica funcional dentro de um organograma. Então, vocês observam aqui, eu posso falar que esse primeiro profissional aqui é o diretor, esse aqui é o gerente de RH, esse aqui é a gerente de marketing, esse aqui é o gerente de departamento pessoal, esse aqui é o departamento de logística, e aí por diante. Os demais são todos auxiliares, assistente, subgerente, vice-gerente. Então, é como a gente possa estar propondo de melhor para os níveis de autoridade dentro da organização. Então, vocês observam que a hierarquia ela está comandando, né, todos os níveis, que é o nível estratégico, o nível que fornece toda a base de estratégia para a organização. Existe também o nível gerencial, que é o nível onde os gerentes estão trabalhando. Mais à frente vocês vão estar vendo com outras palavras sobre essa hierarquia. E o nível operacional. Desculpa, pessoal. E o nível operacional, aonde vocês vão ver quem é que dá o seu sangue para que tudo venha funcionar dentro da organização, para que tudo venha estar feito, né, suas atividades diárias venham estar sendo concluídas no decorrer de toda a sua jornada de trabalho. E existem também as normas, né? Falei sobre regras, existem normas, que é uma continuidade das regras. As normas são padrões estabelecidas e aceitas pela maioria dos membros de uma organização, né? Algumas normas elas são preventivas, né? Adotadas para evitar que, na verdade, empregados novos quebrem suas normas, suas regras, né? Diante disso, é necessário que essas normas existam. As proibições, os cuidados, né? Não pode fumar, não pode atender o telefone, atender o celular. Então, são algumas regras que existem, algumas normas que existem dentro da organização, aonde vocês precisam estar por dentro para que vocês possam entender o porquê existem tantas proibições dentro das organizações. É necessário que a gente possa estar por dentro de tudo isso. E existe também a similaridade. Isso quer dizer, um dos ideais das organizações ou seja, um dos ideais é que os empregados, né, adotem atitudes e crenças, valores e comportamentos similares. Por que disso? Existem várias religiões, existem pessoas diversas.
E com isso nós devemos tomar o cuidado. Por quê? Porque cada empresa tem uma cultura organizacional, tem um modelo de gestão de qualidade. E nós devemos estar dentro daquele período de trabalho exercendo justamente essa similaridade. Devemos ser a empresa, devemos ter aquela cultura, devemos ter aquela atitude, devemos ter aquela crença, aqueles valores, devemos ter aquele comportamento organizacional, que é aquilo que é traçado para que todos os colaboradores venham obter e falar e tratar, na verdade, com os demais colegas e até mesmo com os clientes e fornecedores que estão nos visitando. Então, diante disso, há uma melhoria nas relações de trabalho e de comunicação e sim dessa similaridade. Então é necessário que a gente possa estar atento para essas atitudes, crenças, valores e comportamentos para que a gente possa estar crescendo juntamente com a empresa. Status. Existem algumas posições, né, de alguns colaboradores dentro da organização, em geral, que essas próprias organizações criam claras distinções de status entre os diversos níveis de empregados, né? Com isso, existe uma variedade de símbolos para indicar que alguns empregados são vistos, ou seja, são lembrados, são valorizados, né? Isso tendo o quê? Como mais valiosos, esses empregados, esses funcionários, né? Empregados já é mais utilizado, mas os colaboradores, eles são vistos como mais valiosos do que os outros, por seu valor e pelo seu compromisso com a empresa. Então, lógico, vai existir o status, vai existir aquela valorização, mas isso quem vai fazer é você. Ah, mas você poderia perguntar, mas professor, será que a gente tem que fazer distinção ou diminuir, diferenciar no tratamento um colaborador do outro? Existe posições, existe não posições. A posição certa é tratar todo mundo igual. Mas quando existe colaboradores que fazem o seu papel além do que você possa oferecer à empresa, isso vai ser um status positivo dentro da organização. Essa pessoa ela vai ser lembrada, essa pessoa ela vai ser querida pela organização, essa pessoa ela vai ser vista e vai ser promovida para, de repente, um cargo superior. Essa pessoa não é um modelo de profissional, de colaborador, que está puxando um saco. Não, muito pelo contrário. Ela simplesmente está fazendo o seu papel da melhor forma de qualidade profissional para que ela possa obter o objetivo. Se ela tem aplicado todas as normas, as regras e tudo aquilo que a cultura organizacional da empresa fornece para ela, ela está fazendo com que a empresa cresça e ela também estará crescendo juntamente com a empresa, ok? Então, diante disso, é necessário a gente verificar sempre os colaboradores que têm comprometimento com a empresa, para que a gente possa estar valorizando elas cada vez mais. Existem as redes de comunicações. Isso quer dizer, existe a rede de comunicação formal e existe a rede de comunicação informal. A formal acompanha a estrutura do organograma funcional. Isso quer dizer o quê? Tem lá o organograma, e para cada um departamento do organograma, existe um gerente ou um líder, né? Um líder juntamente com sua equipe. E os demais, a mesma coisa. Então, o profissional dessa rede de comunicação formal, ela vai estar sempre acompanhando a estrutura de todo o organograma, porque se caso, por exemplo, for alterado, ou for transferido um gerente para outro departamento, ele vai ter que alterar também nesse organograma funcional. Então, diante disso, as redes de comunicações é necessário que exista esse controle maior na estrutura, né, para que possa estar verificando a possibilidade de estar sempre atualizando e para que todos estejam por dentro das mudanças que estão ocorrendo nessas redes de comunicação formal. E tem também a informal. A informal nada mais é que a base composta por um conjunto de conexões, né, que geralmente tem pouco ou nenhuma relação com a rede formal. Às vezes somente com ligação através de amizade ou parente. Isso quer dizer, um exemplo, posso falar, seria uma crítica de um colega a outro, e existe grau de parentesco do colega
com este. Então, por exemplo, você foi indicado para trabalhar numa empresa a qual um primo seu, ou um irmão seu, ou um tio seu, qualquer parente seu, trabalha lá. E o que acontece nessa base informal? Acontece que ele não vai ter o controle, né, o acompanhamento. Por quê? Porque não existe essa base de gestão voltada para esse lado informal, de controle sobre os conflitos, sobre algum atrito que vai existir no meio daquele convívio social, mesmo que seja empresarial. Então é necessário que nós, da base de rede de comunicações, das redes de comunicação informal, possam estar também atento para isso, principalmente os gestores, os assistentes, pessoas que estão ali à frente, que possam estar tirando todo esse preconceito, algo que volte a desfazer, né, de algum dos colaboradores que entraram por indicação, ou aqueles mesmos que estão lá tentando dar o seu melhor para a organização. Então é necessário cuidar de todos também nessa área de comunicação informal. Nós iremos verificar o último, né, que se refere à cultura organizacional. Então, a cultura organizacional nada mais é do que a base de aprender e reaprender. Isso com conhecimento, com performance, com emoção, com ação. Isso voltado para a moderação e também pensando no ser humano, né? Isso quer dizer que a cultura organizacional é um conjunto acumulado de conhecimento, né, experiências, isso, significados, crenças, valores, aquilo que a gente já estava vendo nos outros que a gente viu anteriormente. Atitude, expectativas adquiridas por um grande grupo de pessoas ao longo das gerações. Isso quer dizer que as pessoas desenvolvem culturas organizacionais distintas, que refletem as realidades e as práticas nelas compartilhadas. Então, vocês observam que a cultura organizacional, a gente não pode ser contratado para uma organização e trazer aquela cultura, aquelas crenças, aqueles valores daquela outra organização. A gente tem que respeitar as culturas de cada uma empresa, de cada uma organização, para que a gente possa estar vivendo num convívio mais adequado, né? Numa harmonia, numa sintonia de um clima organizacional mais propício ao sucesso, garantindo que tudo venha a existir um controle de qualidade, um controle de política contínua de avaliação dos melhores recursos para a melhoria de tudo aquilo que envolve os colaboradores dentro da organização. Então, diante disso, vocês viram as bases que mais necessitam estar por dentro do que se refere o nosso cotidiano, né? A nossa base de características comuns das organizações, que são todas essas que envolvem o nosso sistema organizacional. Então, diante disso, eu deixo aqui o meu muito obrigado, e as características são todas traçadas da forma que vocês recebem na orientação do contrato da empresa, tá? Aqui eu digo para vocês que é um prazer enorme poder ser o professor orientador de vocês da disciplina de organização do trabalho, normas do meio ambiente. Espero que vocês estejam gostando, né, ou tenham gostado da aula, e até a próxima aula, a aula parte 2. Eu deixo aqui o meu muito obrigado e me despeço de vocês, já ansioso, querendo voltar para a próxima aula, que é a aula que nos proporciona maior aprendizado contínuo, ok? Então, até a próxima aula, pessoal. Fiquem com Deus e fiquem de olho nas atividades que estarei disponibilizando lá na plataforma. Um grande abraço.